Vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Eu sei que é um texto muito conhecido, um texto pelo qual todos nós já passamos diversas vezes, mas sempre há algo a aprender e a destacar nesse texto tão importante. Tamara, eu estou usando a revista e corrigida hoje, tá? Se você puder me ajudar, ao meio da revista e corrigida, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para que possais estar o quê? Firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar, de novo a palavra, firmes. Verso 14, estai, pois, firmes. De novo, já lemos 3 vezes a palavra firmes aqui. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Senhor, nos alimenta nessa noite, que eu diminua, o Senhor cresça, que ouvidos e corações estejam abertos nesta noite, que a Tua palavra prevaleça, porque ela sim tem autoridade. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém. Dessa vez eu não vou destacar os elementos da chamada armadura de Deus. Dessa vez eu nem vou dar aquele destaque que sempre damos, a questão das hostes espirituais, do inimigo, de Satanás, não. Hoje queremos dedicar algum tempo usando esse texto para falar sobre a postura e a firmeza do homem e da mulher de Deus. Há muito que podemos extrair desse texto, mas dessa vez o Senhor me chama a atenção a questão da postura e da firmeza. Alguém que está com uma postura rígida, com uma postura de preparação, dificilmente vai ser pego de surpresa, porque ele está preparado para o que der e para o que vier.
A firmeza foi destacada pelo menos 3 vezes aqui. Primeiro no versículo 11, quando manda que nós nos revistamos da armadura para que possamos estar firmes. Então ele diz, vocês devem se revestir para poderem estar firmes. O que isso simboliza, o que isso significa, o que isso comunica? Que a armadura faz parte da firmeza. Você é alguém firmado na rocha e que precisa de uma armadura para se manter firme. Os irmãos creem nisso? Mas como tem gente por aí hoje que acha que basta ir à igreja uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, ou uma vez no domingo de ceia, e acha, sou de Jesus, está tudo certo, estou garantido, estou firme. Eu não acredito que Satanás tenha motivo nenhum para rir, ao contrário de muita gente por aí que diz que o diabo dá gargalhada. Mas se o diabo risse, ele ia dar uma gargalhada diante desse crente, que acha que firmeza, que acha que postura é simplesmente ir à igreja. Não, meus irmãos. Para que haja firmeza, é preciso que se use a armadura do Senhor. E o verso 13 volta ao assunto, pois diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A armadura nos confere firmeza. É preciso ter postura, determinação e firmeza de caráter para se revestir da armadura. E a armadura vai consolidar a nossa força, vai firmar os nossos pés. Os irmãos se lembram de um caso na Bíblia, talvez os irmãos se lembrem. Havia um rei de Judá que era um rei de Israel, na verdade, que era muito mau. Ele era casado com uma mulher terrível, o nome dela era Jezabel. Como era mesmo o nome desse rei, quem se lembra? Acabe. Me perdoem o trocadilho, mas como é que acaba a história de Acabe? Exatamente numa armadura. O rei Acabe quis bancar o esperto, quis bancar o malandro. Está lá em 1 Reis, capítulo 22, a partir ali mais ou menos do versículo 29, se bem me lembro. O rei Acabe quis dar de malandro, botou uma armadura para fingir que não era o rei. Já havia uma profecia de que ele morreria ali. Então ele diz, bom, eu vou me calçar da melhor maneira. Ele se coloca uma armadura para que não fosse identificado como rei no meio de todo aquele povo que ali está. E o texto bíblico diz, irmã Regina, que alguém do exército amalequita, lá do outro lado, puxa um arco e flecha e lança a esmo. Lançou porque lançou. E aquela flecha veio exatamente ao encontro de uma falha na armadura de Acabe e acerta o seu coração. E ele morre. A armadura que deveria ter segurado aquele homem, que deveria ter sustentado a sua vida e defendido, por si só, ela não era capaz de defendê-lo. Era preciso que ele tivesse uma postura de rei e não se fazer de mero soldado. O verso 14 ainda diz, estai pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos, e aí ele começa a dizer, como é que a gente vai ficar firme? E ele começa a destacar os apetrechos, as partes daquela armadura que vão nos conferir a firmeza necessária para a vida cristã, para a sobrevivência nesse mundo que o próprio Paulo diz que jaz no maligno.
Gosto da maneira como ele começa. Paulo muda de assunto. Estamos no versículo 10. O versículo 1, ele está falando de coisas triviais, do dia a dia. Está falando de como os filhos devem obedecer aos pais, de como deve ser o relacionamento de marido e mulher, e essas coisas comuns do dia a dia. Para então sair do dia a dia e entrar num assunto profundamente espiritual, mostrando que aquilo que fazemos no dia a dia tem, sim, conotação espiritual também. E o versículo 10, ele já começa: no demais, irmãos meus, sede fortalecidos, talvez a sua Bíblia diga, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Este é um mandamento de Paulo para nós. Este é um aconselhamento de alguém que já tem, bagagem nas costas, é experimentado, e ele sabe que a vida cobra um preço de nós. Ele acabou de falar da família, do servo para obedecer, do marido como vive com a mulher, do filho como vive com o pai, do Senhor em relação aos seus servos. E ao falar dessas coisas triviais, Paulo parece se lembrar e dizer: não se esqueçam de se fortalecerem. Fortaleçam as suas vidas no Senhor e na força do seu poder, porque a vida nos desgasta. Vocês acham que a vida não desgasta? Alguém aqui não sente o desgaste da vida? Os dissabores do dia a dia no trabalho, as encrencas às vezes em casa repetidamente, os problemas do transporte público que a gente pega, a crise mundial, estadual, policial, política e todo o tipo de crise que entra pela mídia na nossa casa, e aquilo vai minando a nossa força, e aquilo vai nos cansando e vai nos debilitando. Tudo isso tira a nossa força. Você já pensou na pior condição? Eu vou te dar um exemplo bíblico da pior condição possível que eu me lembro de uma pessoa. O rei Davi havia acabado de sofrer uma rejeição. Aliás, vamos colocar direto, ele estava sofrendo 2 rejeições. Ele estava sendo rejeitado pelo rei de Israel, que era Saul. Saul queria matá-lo, portanto ele estava rejeitado e em fuga em relação ao rei do seu povo. Ele se bandeia para o lado dos inimigos, dos filisteus, do rei de Gate. Os filisteus tinham 5 capitais, uma dessas capitais era a cidade de Gate, e o rei dali de Gate fez essa aliança com Davi, o abraçou, e a ligação entre ele e Davi foi tão grande, que Davi se dispôs a andar com o rei de Gate e ir atacar vilarejos de Israel. Os capitães do rei de Gate, do rei filisteu, disseram: espera aí, quem garante que esse Davi não vai se voltar contra nós para poder ficar bem com o rei de Israel? Não, ele não vai com a gente não, manda ele embora. E o rei da cidade de Gate despediu Davi e disse: olha, volta lá para a tua cidade, para a tua terra lá de Ziclag. Então Davi já tinha sido rejeitado por Saul, Davi acabou de ser rejeitado pelos filisteus que estavam dando abrigo, e ele vai com certeza preocupado de volta para Ziclag. Se você quiser ler essa história depois, essa história está contada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Você vai encontrar essa história lá, no capítulo 29 e no capítulo 30. E ali, em Ziclag, quando Davi pensa: bom, dos males o menor, pelo menos vou ver as minhas esposas, vou ver os meus filhos,
Vou dar um descanso aqui para a rapaziada, depois de tanto tempo de correria. A certa distância já conseguiam ver que algo não ia bem na cidade deles. Uma coluna de fumaça. E eles correm até Ziclag. Quando chegam a Ziclag, descobrem que os amalequitas haviam atacado a cidade deles. Haviam tocado fogo na cidade, haviam levado os bens deles, os bens de valor, e haviam levado as suas mulheres e os seus filhos. Não mataram ninguém, mas levaram todos eles. A meu ver, isso é uma situação terrível. Mas a coisa fica pior. Davi andava com os seus guerreiros, conhecidos como os valentes de Davi. E a Bíblia vai destacar como eram esses valentes de Davi. Um deles, em uma batalha, matou 300 com uma espada, a ponto de a espada ficar agarrada na mão com o sangue coagulado. Outro matou 800 com a sua lança. Eram homens guerreiros, determinados, que não temiam a morte, que iam para a batalha sob Davi, determinados a viver ou morrer, mas vencer se possível. Esses homens, ao verem a cidade devastada, queimada e deserta, tomam uma decisão. Cercam Davi e falavam em apedrejar Davi. E eles iam apedrejar Davi. Você tem dúvida disso? Nesse momento, qualquer um se desesperaria. Qualquer um pensaria em fugir, em tirar a própria vida. Mas o texto, lá de 1 Samuel 29, diz: Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. A força de Davi não vinha do que ele podia fazer, porque ele não podia fazer nada. A força de Davi não vinha do nome dele, do poder dele, da autoridade dele. A força de Davi não vinha da sua palavra: ei, eu sou o capitão de vocês, vocês têm que me respeitar. A força de Davi vinha do Senhor. O que é que o texto está mandando a gente fazer aqui? Verso 10: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro ponto da nossa mensagem dessa noite. Você quer ter poder? Quer ter autoridade? Quer garantir firmeza na tua vida? Não coloque o peso da vida sobre os teus ombros. Não coloque o peso das decisões sobre os teus ombros. Fortaleça-se na força do Senhor. Isso digo não eu, mas Paulo e a palavra de Deus. Fortaleça-se. Busque fortalecer a sua alma, a sua vida na força do Senhor e não na sua. Primeiro ponto: a força não é sua. Um segundo ponto: fique sabendo que além da força não ser sua, a segurança que você e eu tanto almejamos também não é sua e também não é minha. A segurança e a verdadeira firmeza virão de nós nos revestirmos, aí sim, de toda a armadura de Deus. A força não é interna, a força é externa. E o que nos reveste também não é interno, não vai sair de dentro de nós para fora. Ela também virá, a própria armadura que nos reveste, que nos resguarda, que preserva a nossa alma e a nossa vida. Ela vem de fora, ela é a armadura de Deus.
Terceiro ponto, por que precisamos da armadura de Deus? Agora sim eu vou passar pelo inimigo. Precisamos da armadura de Deus, diz a Bíblia, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Porque sim, se tivéssemos que lutar de igual para igual com homens, com mulheres, teríamos, vá lá, alguma chance de enfrentar. Afinal, seríamos parelhos, né? Seríamos pessoas de igual para igual, lutando, mas a luta é desigual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade. Já estaria suficientemente ruim aqui, só de citar todos esses nomes, mas o texto não termina assim. Ele termina dizendo, nos lugares celestiais. O que quer dizer, pastor, esse nos lugares celestiais? Ele quer dizer que a briga, além de não ser aqui neste plano físico, de igual para igual, ela é travada no plano espiritual, nos lugares celestiais. Vocês estão entendendo? A briga não é de pessoa contra pessoa, a briga é espiritual e a batalha é séria. É séria, a batalha espiritual é uma coisa muito séria. O inimigo se levanta. Ele levanta pessoas e às vezes a gente fica com raiva das pessoas, mas não é a pessoa. O problema é aquele que está agindo por meio dela. E como é que a gente consegue vencer essa batalha que não é física, mas espiritual? Se revestindo da armadura de Deus. Presta atenção, eu até errei, não é se revestindo da armadura de Deus, mas é se revestindo de toda a armadura de Deus. Se você, irmão, se você, irmã, quer estar firme, saiba que a força da tua vida não pode ser a tua, porque a tua força e a minha é pequena. Saiba que as tuas armas e as minhas armas humanas, inteligência, estudo, nada disso, meios de produção, nada disso te garante vitória. A Bíblia, por exemplo, nos alerta, por diversas vezes alerta aos ricos deste mundo, que eles não coloquem a sua confiança nas riquezas, porque as riquezas podem ser roubadas. E como tem gente que confia nas riquezas? Já contei aqui algumas vezes que eu conheci um que confiava nas riquezas e o homem tinha riquezas. Não foram suficientes para salvar a vida dele, de uma doença incurável. Tanta gente que eu conheci pela vida, que você conheceu pela vida, que quis se garantir no estudo. Não, mas eu estudei, eu passei no concurso público, eu estou garantido. Não, porque eu fiz isso e eu montei o meu negócio e agora eu vou explodir e de repente o negócio quebra. Por quê? As pessoas insistem nesse erro, nessa falha, porque não conhecem o Senhor, querem garantir na força do seu braço a vitória. Mas é o Senhor que dá a vitória. E a pessoa passa dias e noites estudando para passar no concurso público, e a pessoa gasta o que tem, o que não tem, empenha tudo que tem, hipoteca a casa e faz e vende o carro para conseguir alavancar o negócio que parece que nunca vai para frente e quebra. Por quê? Porque quer trabalhar na sua própria força. Muitas vezes contra a vontade de Deus para a sua vida. Ai de nós, se quisermos trabalhar contra a vontade de Deus na nossa vida. A gente sofre, escuta isso, meu irmão. Às vezes a gente sofre pela vontade de Deus. Deus permite que a gente passe pelo sofrimento, tá? Mas é para o nosso bem. Deus permite, às vezes, que você não evolua tanto financeiramente na vida, porque Ele sabe que você ou não vai dar valor,
ou vai dar valor demais. Cresce muito, quer ficar muito cheio de si e vai se desviar do caminho. E Deus diz: não, fica aqui mesmo. Fica aqui, que aqui você está mantido no caminho. Às vezes você diz: mas eu queria tanto me casar com aquela fulana. Deus está dizendo: ó, não vai atrás dessa fulana não. Deixa que eu tenho um plano para você. E você insiste. E de tanto você insistir, Deus permite. Quantos casamentos hoje desfeitos por insistência nossa, porque queremos fazer as coisas do nosso jeito, na nossa força e no nosso poder. Alguém aqui conhece algum exemplo assim? Melhor perguntar se alguém não conhece, né? É desse jeito. Se podemos estar firmes, se queremos estar firmes, é na força do Senhor e do seu poder, é vestindo a armadura de Deus, é tendo visão espiritual, de que a batalha não está sendo travada aqui onde podemos ver, mas a batalha está sendo travada no ambiente espiritual em que nós não podemos enxergar absolutamente. E Satanás move pessoas, e Satanás move situações, tudo diante da permissão de Deus, evidentemente. E se nós não estivermos preparados, e como tem gente despreparada, sabe o que o crente despreparado, esse crente que eu falei ainda agora, que vai à igreja e acha que está tudo bem, que é isso mesmo, que ele é de Deus e está tudo certo, primeira dor de cabeça: ai, mas como é que isso foi acontecer comigo? Deus permitiu que isso acontecesse, Deus não me ouve mais, Deus não me ama mais. Deus ouve, Deus ama, Deus está disponível para perdoar, inclusive. Volta para Ele, ouve o que o Senhor tem para te dizer, já que você não ouviu no passado, mas começa daqui para frente, entrega o teu caminho ao Senhor. Quando a Bíblia diz o teu caminho, é o todo da tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, sem reservas, confia nele e Ele tudo fará. Não estamos travando uma luta igual, a luta é desigual. Não estamos travando uma luta contra um inimigo que podemos ver e interpretar o que ele faz. Temos um inimigo no âmbito espiritual. E o detalhe, o inimigo ele é ultra experiente. Desde Éden até hoje ele está aí como o pai da mentira, enganando as pessoas. Não pense que aquele livro do Napoleon Hill, que se chama Mais Esperto que o Diabo, não pense que aquilo é verdade, porque nenhum ser humano caído é mais esperto que o diabo. Só tem uma pessoa que pode lidar com o diabo, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor. A Bíblia diz, você pode ver lá em Romanos capítulo 16, versículo 19, a Bíblia diz que nós temos de ser inocentes para o mal e sábios para a prática do bem. E então Romanos 16, versículo 20 vai dizer: e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A cabeça da serpente será esmagada debaixo dos nossos pés, mas não por nós, pelo Deus de paz, porque Ele é que esmaga a cabeça da serpente. Não tente lutar com o diabo, entrega isso ao Senhor, enfrenta, sofre o que tiver que sofrer, mas esteja armado com a armadura, porque o inimigo ele é sujo, ele tem, os dardos dele não são flechadas como a que o rei Acabe recebeu, as flechas dele são de fogo, e o fogo queima, e fica queimando, e fica machucando, e fica trabalhando lá dentro do teu coração. Está vendo? Ela não podia ter falado isso para você. Está vendo? Eu te falei que aquela pessoa não valia nada. Bem que você sentiu, desde a primeira vez que você colocou os olhos, o teu santo não bateu com o santo daquela pessoa. Tem disso por aí? Tem.
O que é isso? Dardo inflamado do maligno, inflamando um contra o outro. Vou passar rapidamente aqui, então, pela própria armadura. Começa no verso 14. Estai, pois, firmes, olha aí a firmeza. Como é que a gente vai adquirir firmeza? Começando pelos lombos, por essa região central do corpo, que hoje em dia o pessoal aí da academia chama de core, o core do corpo. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Olha como a Bíblia, pastor Marcos, ela é fundamentalmente sábia. Estamos lutando contra o pai da mentira. Qual é a primeira arma de defesa? A verdade. É simplesmente simples. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Esse cinturão da verdade, pensa naquele cinturão do boxeador, do MMA, que é um cinturão enorme que pega por aqui tudo. É isso, é aquilo ali. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Vestida a couraça, pensa naquela malha de ferro fininha, né, de uma cota de metal toda costurada. É aquilo que é a couraça. Qual é a couraça? A couraça é a justiça. Mas sabe, irmã Regina, a Bíblia também está falando aqui de uma pessoa. Porque quando diz que estejamos revestidos com a verdade é uma pessoa, sim ou não? Quem é essa pessoa? Estejamos revestidos com Ele, que é a verdade. Ele é a verdade. Estejamos vestidos com a couraça da justiça, e a Bíblia diz que Jesus foi feito justiça de Deus. Olha ele aí de novo. Ele é a própria couraça da justiça, ele é o próprio cinturão da verdade. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Qual é o significado da palavra Evangelho? Boas novas. E qual é a boa nova do Evangelho? Tem um nome? Jesus. Ele é a própria boa nova para estar calçando os nossos pés. Tomando sobretudo. Sobretudo é uma palavra que quer dizer, presta bem atenção, sobretudo, mais importante, o escudo da fé. E se você tiver alguma dúvida sobre o que é a fé e como fazer uso da fé, você pode levar de dever de casa a leitura de de Hebreus, capítulo 11. Em Hebreus 11 você vai entender o que é a fé e para que a fé serve, e vai ter exemplos e mais exemplos de gente que lutou, sofreu, padeceu, enfrentou até a morte pela fé. E lá em Hebreus, já vou dar um spoiler aqui, no capítulo 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, pois importa que aquele que se aproxima de Deus o faça, crendo nele e crendo que ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. O que mais? Por que tem esse escudo da fé? É com ele que podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então é pela fé, meus irmãos. Como é que você bloqueia um ataque inflamado de Satanás? Pela fé. Repete comigo, para ficar bem didático. Posso
bloquear os dardos inflamados do maligno pela fé. Somente pela fé nós podemos bloquear os dardos inflamados do maligno. Trabalhe a tua fé hoje e essa semana. Tomai também o capacete da salvação. Vamos lá, para que serve o capacete? Para proteger a nossa cabeça. Eu vi há alguns dias, não, já tem uns meses, eu vi um vídeo comparando o capacete de um soldado da Segunda Guerra, que era um negócio de metal, rígido, com os capacetes de hoje, que são de materiais compósitos, como o Kevlar. E olha, eles seguram tiros e tem capacetes da Segunda Guerra guardados com marca de bala. A bala bateu e não perfurou. O inimigo atirou, mirou a cabeça do soldado. E meu irmão, na guerra real aqui do dia a dia, um tiro na cabeça ou vai ser letal ou vai debilitar tremendamente e para sempre uma pessoa. O que você pensa que o inimigo faz quando ele quer atingir a tua mente? Ele quer acabar com a tua vida. Ele quer desmoronar o edifício da tua vida, atacando a tua cabeça, a maneira como você pensa. Ele quer fazer você e eu pensarmos de forma parecida com o mundo, da forma como o inimigo gosta. E como é que ele está atacando hoje, pastor? Basta ver aquilo que a mídia valoriza. Já lá, quando eu era garoto, os pastores falavam, eu me lembro dos pastores dizendo: meu irmão, minha irmã, se você na sua casa deixa entrar novela, aquilo ali só ensina a desfazer família, aquilo ali só ensina a traição. E realmente, todas as modas que pegaram daquela época para cá, vieram pela mídia. A moda do ficar, apareceu na televisão, vou ficar, e todo mundo começou a ficar. Esse negócio de divórcio vai, divórcio vem, até 1973 não havia divórcio pela lei no Brasil. Começou a mídia a se mover e de repente aconteceu a lei do divórcio. Começou esse negócio de traição em tudo que era novela, incitando a traição. Não, porque o fulano é tão bonzinho, aquele marido dela merece mesmo, ele não merece essa mulher, ela é uma mulher tão boa, tem mais é que ficar com o Beltrano mesmo, problema do marido dela. E o que aconteceu? Está aí a sociedade, do jeito que está. Quantos estão entendendo? E tantas outras coisas. E de repente normalizaram coisas completamente abjetas, coisas que Deus não se agrada, que a sua palavra é contra. Tornaram o mal em bem, o bem em mal, trouxeram abominações. E agora tem o dia, aliás, lá fora já tem o mês do orgulho da abominação, que a palavra diz que é abominação. Como é que é isso? Isso aí são dardos do maligno visando a atingir a nossa mente. Ou temos firmeza, não doutrinária apenas, mas bíblica, de que a Bíblia falou e se ela fala a gente tem que cumpri-la, ou vamos com a mentalidade do mundo, normalizando. Não tem nada disso não, pode, tanto faz casar como estar juntado, isso daí é a mesma coisa, o que tem, todo mundo faz, é normal. E por aí vamos, normalizando absurdos que a Bíblia não diz para fazermos. Como é que a gente se defende disso? Capacete da salvação. Eu fui salvo. O capacete da salvação me diz: eu fui salvo e eu tenho que andar de acordo com o que o Salvador determina. Porque se dependesse do mundo eu já estava
morto. Se dependesse do inimigo, eu já estava acabado, arrasado na sarjeta, e ele tripudiando em cima de mim. Portanto, eu não uso o capacete de Satanás, eu não uso o capacete do mundo, eu uso o capacete da salvação, e é de acordo com aquilo que o Senhor, o Salvador, determina, e não com o que o mundo pensa. A mentalidade do mundo não pode ter lugar na minha cabeça e na sua cabeça, meus irmãos. Eu ouvi um amém aí? Amém. É isso aí. E após dizer tudo isso, Paulo vai dizer no versículo 18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com perseverança e súplica por todos os santos. Orando quando dá vontade, é assim que está escrito? Orando quando tem tempo, não é isso? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Há uma diferença entre orar no Espírito e orar por orar. O irmão está doente, pediu para orar por ele, eu vou me livrar logo dessa oração. Senhor, abençoa o irmão. Amém. Isso é oração no Espírito? Isso é sem vergonhice, fala a verdade. Orando no Espírito. Como é que você ora, meu irmão? Como é a sua vida de oração? Eu não ia nem entrar nesse mérito aqui não, mas vamos lá, vamos falar sobre a oração. Porque o Senhor, Ele se deu ao trabalho de ensinar como nós deveríamos orar. E mais interessante do que Ele se dar ao trabalho de ensinar, foi que os discípulos desejavam aprender. Por que eles desejavam aprender? Porque eles viam a prática de oração do Senhor Jesus, então eles dizem, me ensina-nos a orar. E Ele diz, vós, pois, orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Tenham em mente que vocês estão se dirigindo ao Senhor, ao nosso Pai, que não é teu coleguinha de classe, é o nosso Pai que está nos céus. Se liga que você não está lidando com um igual. Santificado seja o teu nome. Você tem usado o teu momento de oração para santificar o nome do Senhor, para dizer, Senhor, grato te sou pela vida, obrigado pela minha vida, pela minha família, obrigado porque o Senhor me salvou, obrigado porque eu não sou digno de ser chamado pelo teu nome, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Por que o nome do Senhor é santificado na tua vida? Tudo isso o Senhor Jesus fazia na sua oração. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Queremos o teu reino. E aí vale a leitura para o nosso coração. Temos desejado o reino de Deus ou estamos satisfeitos do jeito que as coisas estão? Está tudo bem? A vida está confortável, está legal, está boa? Vale a pena almejar o reino de Deus ou assim já está bom? Ou está difícil a vida do lado de cá, mas eu vou ali na igreja tal e vou orar por prosperidade, Deus vai me dar prosperidade, e aí sim, espera aí, prosperidade nesse mundo é pouco. O que Paulo vai dizer? Se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui é que a porca torce o rabo para tanta gente. Seja feita a tua vontade, não a minha. Como é que terminou a oração do Senhor Jesus lá no Getsêmani? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porém a tua. E Deus revelou a sua vontade, e ele aceitou a vontade do Senhor e foi fiel até a morte.
e morte de cruz. Seja feita a tua vontade. Temos clamado a vontade de Deus na nossa vida? Ou temos, como a maioria, e eu tenho certeza que faz por aí, tem pedido a minha vontade, né? Então, Senhor, eu queria que o Senhor abençoasse a minha casa, abençoasse o meu lar, abençoa meu trabalho, manda embora o meu chefe, porque ele me perturba muito, de preferência, se o Senhor quiser, ainda mete essa, né? Se o Senhor quiser, se for a tua vontade, me bota no lugar dele, mas se não, Senhor, bota outro melhor. É a vontade de quem que está sendo pedido aí? Fala a verdade. A minha. É a minha vontade, seja feita a minha vontade. Não, pera, seja feita a tua vontade. E ele ainda referenda. Sabe quando você escreve uma carta e bota lá o endereço, no final tem o CEP? Sem o CEP a carta não chega. Ele ainda bota o CEP. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque no céu ela é feita de maneira perfeita. O que o Senhor Jesus está dizendo? Senhor, que a tua vontade seja feita aqui, na minha vida, da maneira como ela é feita no céu, com perfeição. Essa oração nos ensina a como perseguir uma vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou parar por aqui, nem vou entrar no pão nosso para frente, só para os irmãos entenderem quando Paulo está falando aqui, orando em todo o tempo, com toda a oração e suplicar. Nós precisamos levar a oração a sério. No Espírito. Isso aqui é uma oração no Espírito. É uma oração que nos confronta conosco mesmos, que nos apela a entregar tudo aos pés do Senhor. Cantamos nessa noite, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Esse tudo deixarei é a minha vontade. Aliás, o hino fala isso, né? Muito submisso à tua vontade. Temos praticado o que temos cantado e lido na palavra? E mais, não adianta orar e suplicar hoje com grande vontade e amanhã empurrar com a barriga. Não, já dei o start ontem, agora semana que vem eu continuo. E vigiando nisso com toda a perseverança. E súplica por todos os santos. Temos orado com toda a oração e súplica por todos os santos? Temos orado uns pelos outros? Temos orado, você tem orado pelo seu pastor, pelos seus pastores, pelos irmãos do louvor, pelos irmãos que estão ausentes, que não vieram hoje à igreja, nesse exato momento, por exemplo, que estão em casa, confortavelmente assistindo esse vídeo. Você tem orado pelas igrejas? Estamos em mês de missões, tem orado pelos missionários? Esse mês de missões, esse cartãozinho que a irmã Irene fez foi fantástico, porque ele nos leva a orar pelos estados, e eu estou fazendo um exercício com a minha filha. Todos os dias eu falo sobre os estados. Hoje, por exemplo, vai ser o estado de Santa Catarina, ontem foi o Paraná. E eu vou falar para ela onde é a capital de Santa Catarina, o que tem em Santa Catarina, a dificuldade lá em Santa Catarina, e que Deus precisa mandar para lá. Nós é que precisamos dele, ele precisa mandar para nós, missionários. Gente que leve a palavra do Senhor para aquele povo ali. Orando com toda a oração, aliás, vigiando nisso com toda a oração e súplica por todos os santos. Firmeza, meus irmãos. Precisamos de firmeza. Precisamos de uma armadura na qual nós possamos estar firmes. Tudo começa quando nos fortalecemos não na nossa força, mas no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi pregada nessa noite, que ela possa penetrar nos corações, nas mentes, a começar em mim, que tanto preciso dela também, em cada um dos meus irmãos e daqueles que estão assistindo em algum momento pela internet. Nós possamos ter
firmeza espiritual. Deixarmos de ser débeis e fracos e frágeis e sermos reforçados pela carapaça, pela armadura que o Senhor disponibiliza para nós. Fortalece-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.